O amanhecer em St. Mary Mead trazia consigo aquela atmosfera serena que parecia nunca mudar. O canto dos pássaros misturava-se ao som distante de carroças passando pela estrada principal, enquanto as primeiras janelas se abriam para deixar o sol entrar. Dentro de sua sala de estar, Miss Marple ajeitava-se em sua poltrona favorita, com o tricô nas mãos, observando com atenção os movimentos do jardim através da cortina de renda. Para qualquer um, era apenas mais um dia comum na vila, mas para ela, cada detalhe carregava histórias não ditas, segredos escondidos e sinais de que a calma nunca era absoluta. Ao lado, Margaret Bantry falava animadamente sobre as últimas discussões no comitê de flores. A amiga se divertia relatando como pequenas divergências sobre cores e arranjos podiam gerar ofensas sérias entre senhoras respeitáveis. Miss Marple ouvia com um leve sorriso, sem interromper, consciente de que essas trivialidades muitas vezes eram máscaras para tensões maiores. Em sua experiência, os dias mais pacatos frequentemente precediam acontecimentos que abalavam a aparente ordem das coisas. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Edith, a governanta, entrou apressada, segurando o avental com nervosismo. Sua voz saiu trêmula quando anunciou que um visitante insistia em ser recebido, alguém que parecia em grande aflição. Miss Marple ergueu as sobrancelhas e deixou o tricô de lado. Pediu que fosse trazido imediatamente. Margaret se ajeitou na cadeira, tomada pela curiosidade. O rapaz que entrou parecia carregado por um peso invisível. Suas roupas estavam amarrotadas, o rosto pálido, e o chapéu que segurava nas mãos denunciava inquietação. Caminhou até a poltrona indicada, hesitante, olhando ora para Miss Marple, ora para Margaret. Quando finalmente falou, sua voz saiu embargada. Apresentou-se como David Thornton e explicou sem rodeios que havia perdido a irmã em circunstâncias que a polícia insistia em classificar como suicídio. "Não posso aceitar isso", disse ele com firmeza e desespero misturados. "Minha irmã amava a vida. Nunca se entregaria à morte dessa forma." Miss Marple inclinou-se para a frente, demonstrando atenção sem pressa. Pediu que ele relatasse cada detalhe, desde o início. O jovem respirou fundo e contou que sua irmã, Helena, era casada com Richard Reed, um policial local respeitado. O caso foi encerrado rapidamente, com base apenas no depoimento do marido. Para ele, havia algo muito errado. Ela tinha marcas nas mãos, queimaduras que não faziam sentido. Além disso, Reed já estava envolvido com outra mulher antes mesmo da tragédia. Todos preferiram acreditar nele, e qualquer tentativa minha de questionar foi abafada. Margaret suspirou, mexendo-se desconfortável na cadeira. Sugeriu que talvez fosse melhor não se envolver, afinal, autoridades já haviam decidido. Miss Marple, porém, manteve o olhar firme no rapaz. Havia nele uma dor verdadeira, mas também uma determinação que a convencia. "Você fez bem em vir até mim", disse ela calmamente. "Se há sombra de dúvida, precisamos investigar." A verdade não se esconde para sempre. David parecia aliviado por, finalmente, ser ouvido. Miss Marple levantou-se, recolheu alguns pertences e disse que viajaria imediatamente para Littlehampton, onde tudo havia acontecido. Margaret tentou protestar, mas recebeu apenas um sorriso paciente em resposta. Não era a primeira vez que Jane Marple trocava a calma da vila por um enigma que exigia olhos atentos e mente firme. Horas depois, já dentro de um trem em direção ao destino, Miss Marple acomodava-se ao lado de David. O rapaz permanecia inquieto,
tamborilando os dedos no joelho enquanto a paisagem desfilava pela janela. A detetive, que muitos subestimavam pelo ar de senhora pacata, observava cada reação dele. Com voz suave, incentivou-o a falar mais sobre Helena. David contou que ela fora praticamente sua segunda mãe após a morte dos pais. Uma mulher determinada, carinhosa e de espírito firme. No início do casamento, acreditou que havia encontrado felicidade. Reed parecia um marido confiável, mas, com o tempo, Helena tornou-se mais retraída, ansiosa, como se vivesse cercada por algo que não podia compartilhar. Nunca me disse abertamente, mas eu sabia que algo a oprimia, confessou ele. As visitas diminuíram, os sorrisos eram forçados. Quando soube da morte dela, percebi que não poderia ter sido escolha dela. Miss Marple escutava sem interromper, as agulhas de tricô se movendo entre seus dedos. Para ela, os fios de lã eram como pistas. Cada ponto se unia a outro até formar um desenho coerente. E pouco a pouco, um quadro começava a se formar. Havia indícios de abuso, de isolamento e de manipulação, ingredientes comuns em tragédias escondidas sob fachadas respeitáveis. E essa outra mulher? Perguntou calmamente. David explicou que se tratava de Olivia Hargreaves, amiga de infância de Reed. Durante anos estivera ausente da vila, mas retornara pouco antes da morte de Helena. Boatos corriam de que o policial pretendia se casar com ela assim que pudesse. A detetive permaneceu em silêncio por alguns instantes. Os elementos se encaixavam em um padrão conhecido: casamento em crise, rivalidade velada, poder de um policial respeitado. Mas algo ainda lhe causava estranheza. Não era apenas um caso de ciúme ou violência doméstica. Havia sinais de algo mais profundo, mais sombrio. Quando chegaram a Littlehampton, a impressão inicial da vila era de serenidade. Casas alinhadas, jardins cuidados, lojinhas movimentadas, tudo parecia normal, mas Miss Marple sabia que a normalidade, muitas vezes, era apenas uma cortina. Aceitou hospedagem em um pequeno hotel e combinou de reencontrar David no dia seguinte, após algum descanso. Na manhã seguinte, caminhou pelas ruas observando discretamente. Seu olhar captava pequenos detalhes: vizinhos que cochichavam, olhares que se desviavam, gestos de cautela. Ao visitar o reverendo local, Alfred Thomas encontrou apoio inesperado. Ele confirmou que a casa de Reed sempre carregara uma tensão estranha e prometeu ajudá-la a investigar discretamente. No mesmo dia, Miss Marple acompanhou David até a delegacia, onde enfrentaram Richard Reed pela primeira vez. O policial, alto e de postura imponente, recebeu-os com frieza. Tentou encerrar a conversa rapidamente, repetindo que a morte de Helena fora um suicídio e que não havia nada a acrescentar. Mas a calma firme de Miss Marple desmontou parte de sua segurança. Se é inocente, não terá nada a temer com a reabertura da investigação, disse ela, olhando-o nos olhos. Houve um silêncio pesado antes de Reed concordar, contrariado. David saiu da delegacia com o rosto vermelho de indignação, mas Miss Marple, embora sóbria, estava satisfeita. Havia visto o desconforto dele, um detalhe importante. Ao final daquele dia, a senhora de St. Mary Mead sabia que estava diante de algo mais complexo do que aparentava. O suposto suicídio de Helena escondia segredos que envolviam poder, família e, possivelmente, forças manipuladoras, ainda mais perigosas. O jovem que pedira ajuda não buscava apenas justiça, mas também redenção para uma irmã que fora silenciada. Miss Marple
Serena como sempre, estava pronta para enfrentar mais uma vez as sombras que se escondem sob a vida aparentemente tranquila. Sabia que dali em diante, cada passo revelaria novas camadas e que a vila de Littlehampton não tardaria a mostrar seu verdadeiro rosto. Na tarde seguinte, Miss Marple e David dirigiram-se à igreja de Littlehampton. A pequena construção de pedra com vitrais coloridos e uma torre estreita parecia acolhedora à primeira vista. Entretanto, para olhos treinados, havia algo de estranho na atmosfera. O silêncio que cercava o local não era apenas de devoção, mas de cautela. Os fiéis que passavam lançavam olhares desconfiados, como se ali houvesse mais do que simples orações. O responsável pela paróquia era o padre Gabriel Hargreaves, homem de meia idade, de fala calma e sorriso calculado. A reputação de guia espiritual o precedia, mas rumores discretos o cercavam. Miss Marple, sempre atenta a detalhes, percebia o contraste entre o discurso suave e o olhar que analisava cada visitante como se medisse sua utilidade. David o apresentou rapidamente e o sacerdote fez questão de demonstrar cordialidade. Ofereceu palavras sobre o triste fim de Helena, descrevendo-a como alguém atormentado que buscava consolo espiritual. O tom paternal parecia convincente, mas, ao mencionar desespero, seus olhos revelaram uma faísca de algo menos piedoso. Helena procurava paz, disse ele. Eu apenas tentei guiá-la. Miss Marple não respondeu de imediato. Apenas observou os detalhes ao redor. Medalhões de prata pendurados no pescoço de alguns paroquianos, símbolos gravados discretamente nos bancos, ervas queimadas em incensários improvisados. Tudo destoava da simplicidade habitual de uma paróquia rural. Havia ali rituais próprios, com aparência de fé, mas carregados de significados ambíguos. Mais tarde, em conversa reservada com David, Miss Marple foi direta. Seu cunhado Reed talvez esconda segredos, mas este padre está no centro de algo ainda mais sombrio. A influência espiritual pode ser mais poderosa que qualquer autoridade policial, pois trabalha no silêncio da mente. Nos dias seguintes, ela investigou discretamente o alcance do padre na comunidade. Descobriu que Helena havia recebido medalhões semelhantes aos que vira, objetos que Gabriel entregava como símbolos de proteção. Alguns vizinhos relataram ter visto fumaça estranha saindo da casa dela em horários incomuns, sempre pouco depois das visitas do sacerdote. Outros comentavam que as conversas entre os dois se prolongavam até altas horas e que Helena parecia mais retraída depois de cada encontro. Esses relatos indicavam que Gabriel não apenas oferecia conselhos espirituais, mas cultivava práticas que beiravam manipulação psicológica. Ele usava símbolos e rituais para aumentar a dependência de quem buscava ajuda. No caso de Helena, uma mulher já fragilizada pelo casamento conturbado, a combinação fora devastadora. Miss Marple voltou a encontrá-lo para uma segunda conversa, desta vez observando com mais atenção cada reação. Perguntou sobre os símbolos nos medalhões. Ele respondeu que eram apenas representações de fé, mas evitou explicações diretas. Quando ela mencionou os desenhos encontrados no quarto de Helena, seu tom mudou ligeiramente. Forçou serenidade, mas o desconforto ficou evidente. Nem todos entendem a importância da purificação espiritual, disse ele, desviando o olhar. Esse desvio não passou despercebido. A experiência de Jane mostrava que quem manipula a fé raramente admite os limites de suas ações. Gabriel usava a religião como escudo,
escondendo intenções mais profundas. Na manhã seguinte, Miss Marple procurou Olivia, filha do padre, que vivia em uma casa nos arredores da vila. Jovem e nervosa, usava também um medalhão prateado, idêntico ao visto antes. Ao ser questionada, admitiu que o pai os entregava a todos que buscavam consolo, como se fossem garantias de proteção contra forças invisíveis. Ele acredita sinceramente nisso? Perguntou Miss Marple, avaliando cada palavra da moça. Olivia hesitou antes de responder. Meu pai pode ser convincente. Para ele, esses símbolos significam mais do que simples fé. A observação bastou. Ficava claro que Gabriel envolvia não apenas Helena, mas também os mais próximos, numa rede de crenças distorcidas. A manipulação não era apenas espiritual, mas também emocional e social. O reverendo Alfred Thomas, um homem respeitado e mais próximo da tradição anglicana, confirmou em seguida que havia algo fora do comum. Relatou que a chegada de Gabriel coincidira com mudanças súbitas na vida de Helena. Revelou ainda que casos semelhantes haviam ocorrido em outros locais por onde o padre passara, envolvendo jovens em situação de vulnerabilidade. Com essas peças, Miss Marple delineava um quadro claro. Gabriel utilizava sua posição para explorar a fragilidade de mulheres presas em relacionamentos difíceis. Plantava a ideia de que apenas por meio de seus rituais poderiam encontrar paz. Na prática, criava dependência emocional e enfraquecia resistências, conduzindo algumas ao desespero. David, ao ouvir tudo, reagiu com indignação. Então ele envenenou a mente de minha irmã, aproveitou-se da dor dela para se beneficiar. Sim, respondeu Miss Marple com calma. E o benefício não é apenas poder. Ele tinha um motivo mais concreto: unir sua filha ao policial Reed, mesmo à custa da vida de Helena. A manipulação espiritual, portanto, não era apenas simbólica, mas diretamente ligada ao plano de reorganizar relações pessoais dentro da vila. O casamento de Reed com Olivia consolidaria laços entre família, fé e autoridade policial, garantindo ao padre uma influência quase absoluta. A cada passo ficava mais evidente que Helena não havia tirado a própria vida por vontade. Ela fora conduzida a isso, cercada por sugestões sutis, símbolos carregados e a autoridade moral de alguém que deveria inspirar confiança. A fé, que deveria amparar, fora distorcida em instrumento de dominação. Miss Marple não demonstrava emoção excessiva, mas seu olhar revelava a firmeza de quem sabia estar diante de um crime cuidadosamente disfarçado. A manipulação da fé, nesse caso, era a peça central que explicava como o silêncio da vila se mantivera. Muitos fiéis se calavam não por ignorância, mas por medo de desafiar quem se apresentava como guardião espiritual. A investigação avançava e Miss Marple compreendia que, para desmascarar Gabriel, não bastava acumular indícios. Seria necessário expô-lo diante de todos, quebrando o poder que exercia pela fé. O desafio, porém, estava em reunir provas concretas sem despertar suspeitas antes da hora. Ao fim dessa etapa, ela tinha convicção. A morte de Helena não era apenas tragédia doméstica, mas parte de uma rede de manipulação religiosa que precisava ser revelada. A fé, usada como máscara, ocultava intenções humanas mesquinhas. E por trás da fachada de devoção escondia-se a verdadeira engrenagem do crime. No decorrer das primeiras visitas a Littlehampton, Miss Marple percebeu que a história de Helena não era isolada. O padrão de sua vida refletia a posição delicada em que muitas mulheres se encontravam na comunidade,
presas entre a expectativa social de serem esposas obedientes e a realidade de um cotidiano que lhes negava a voz. David relatara que a irmã sempre fora determinada e alegre, mas a mudança após o casamento com Richard Reed era clara. Inicialmente ele parecia um bom marido, respeitado pelo cargo de policial, porém, aos poucos, transformara-se em alguém distante, controlador e indiferente. Helena passara a viver sob vigilância constante, limitando suas visitas à família e evitando confidências. Essa transformação, embora silenciosa, era devastadora. Quando Miss Marple entrou na casa onde Helena morava, pôde sentir a atmosfera pesada. Os cômodos arrumados escondiam sinais sutis de tensão. O quarto em que o corpo fora encontrado revelava uma contradição. Era simples, mas guardava marcas de sofrimento. Objetos pessoais estavam guardados de maneira excessivamente organizada, como se alguém tivesse arrumado tudo às pressas. Mais do que isso, a altura da viga usada para simular o suicídio não combinava com a estatura da vítima, evidência de que a cena fora manipulada. Esses detalhes reforçavam a percepção de que Helena vivera sob condições de vulnerabilidade. A dependência emocional de um marido respeitado, somada à autoridade dele como policial, a isolava completamente. Qualquer suspeita levantada por ela seria facilmente desacreditada. O círculo familiar de Richard também desempenhava papel importante. A mãe, Martha Reed, mantinha postura defensiva e rígida, enquanto a irmã, Helen, aparentava ansiedade e evitava confrontos. Tudo indicava um ambiente em que Helena jamais teria espaço para expor suas angústias. A chegada do padre Gabriel agravara a situação. Ao invés de encontrar amparo espiritual, Helena fora atraída para rituais e símbolos que intensificaram seu isolamento. A dependência criada pelo padre reforçava sua fragilidade, oferecendo falsas promessas de conforto enquanto, na prática, minava suas forças. Miss Marple analisava essas camadas com objetividade. Para ela, a vulnerabilidade feminina na vila era construída em 3 frentes: dentro de casa, onde o poder do marido era inquestionável, na sociedade, que via a mulher apenas como esposa ou mãe, e na fé, manipulada por alguém que se aproveitava da fragilidade emocional. Helena estava presa nesse triplo cerco, incapaz de romper sozinha. Durante conversas com vizinhas, Miss Marple ouviu relatos que confirmavam essa realidade. Uma senhora idosa, a senhora Wallace, contou que Helena costumava passear pelos arredores, mas nos últimos meses sempre parecia assustada, olhando por cima do ombro como se temesse ser observada. Outra vizinha recordava-se de ouvir discussões abafadas vindas da casa, seguidas de longos períodos de silêncio. Nenhuma delas se sentia em posição de intervir, pois Richard era visto como figura de autoridade. David, ao ouvir esses relatos, manifestava raiva e impotência. Minha irmã sempre cuidou de mim quando éramos pequenos, e quando ela precisou, ninguém pôde ajudá-la. Miss Marple respondeu com serenidade, mas firmeza. A posição dela era vulnerável demais, e isso foi explorado. Na visita seguinte à casa, Miss Marple encontrou novos indícios. Uma gaveta mal fechada escondia bilhetes escritos às pressas. As frases curtas revelavam medo e hesitação. Palavras como pressão, silêncio e não tenho escolha apareciam repetidamente. Não eram confissões explícitas, mas mostravam claramente que Helena vivia acuada. Essa vulnerabilidade não se limitava a ela. Olivia Hargreaves, filha do padre e envolvida romanticamente com Richard,
também era reflexo de manipulação. Criada sozinha pelo pai, crescera sob sua autoridade espiritual. Quando Miss Marple a encontrou, percebeu a mistura de submissão e negação em suas palavras. Olivia defendia o pai, mas sua expressão revelava dúvidas. A juventude, somada à dependência emocional, fazia dela presa fácil de decisões impostas. Para Miss Marple, era evidente que o poder sobre as mulheres da vila se mantinha em estruturas sociais rígidas. Cada uma delas carregava papéis definidos, e romper com esses papéis significava enfrentar o julgamento da comunidade. Helena, ao suspeitar da aproximação entre Richard e Olivia, não tinha a quem recorrer. A própria voz estava aprisionada. O reverendo Thomas, ao ouvir as conclusões de Miss Marple, reconheceu essa fragilidade. Admitiu que muitas mulheres da congregação relatavam sentimentos de solidão, mas raramente eram levadas a sério. É mais fácil culpar a instabilidade delas do que questionar aqueles em posição de poder, disse, resignado. A vulnerabilidade feminina, portanto, não era apenas circunstancial, mas sistemática. Helena foi empurrada para o silêncio por todos os lados, pela autoridade do marido, pela manipulação do padre, pela omissão da comunidade. Miss Marple enxergava além da tragédia individual. Sabia que a morte de Helena era símbolo de algo maior. A exploração da fragilidade feminina em ambientes fechados, onde a aparência de ordem escondia abusos. Ao reunir provas, ela sabia que precisaria dar voz ao que fora negado. Helena não poderia mais se defender, mas sua história serviria para expor a crueldade de quem se aproveitava da vulnerabilidade. Essa etapa da investigação consolidou o que já era perceptível. O suicídio não passava de encenação. A vida de Helena fora ceifada não por escolha, mas por um conjunto de forças que a deixaram sem saída. A vulnerabilidade feminina em Littlehampton era o alicerce sobre o qual se construiu a manipulação que culminou no crime. Miss Marple, com sua mente lógica e sua compaixão discreta, sabia que não bastava acusar. Era preciso mostrar como essa rede de poder e silêncio funcionava, revelando a todos que a morte de Helena era fruto direto dessa opressão. A verdade começava a se desenhar. Enquanto as mulheres eram mantidas frágeis e dependentes, homens como Richard e Gabriel consolidavam sua influência. Para romper esse ciclo, seria necessário expor não apenas a manipulação espiritual, mas também a estrutura social que a sustentava. O próximo passo seria confrontar a família Reed, que se fechava em torno do policial, mantendo a fachada de respeitabilidade. Ali, Miss Marple sabia, encontraria as peças que faltavam para completar o retrato da vulnerabilidade de Helena. O avanço da investigação levou Miss Marple diretamente ao núcleo mais resistente do enigma, a família Reed. A viúva-mãe, Martha, mantinha postura rígida e defensiva, enquanto a filha mais nova, Helen, apresentava nervosismo constante. Era evidente que havia mais coisas em jogo do que simples dor pela perda de Helena. O ambiente carregava silêncio forçado, como se cada palavra fosse cuidadosamente medida para não revelar demais. Na primeira visita, Miss Marple foi recebida com frieza. David a acompanhava, mas era claro que a presença dele não era bem-vinda. Martha Reed, de semblante austero, tentou encerrar a conversa rapidamente, afirmando que a família desejava apenas respeitar a memória de Helena e seguir em frente. Miss Marple, sem se abalar, manteve o tom calmo e polido, agradecendo a hospitalidade e observando cada gesto. Notou olhares trocados entre mãe e filha, sinais de tensão que denunciavam segredos guardados.
Durante o breve tour pela casa, Miss Marple percebeu detalhes que destoavam. O quarto de Helena, local onde ocorrera a morte, estava limpo em excesso, como se fosse preparado para apagar rastros. No entanto, arranhões na madeira da viga e marcas no piso mostravam uma cena encenada às pressas. A senhora Reed, questionada sobre onde estava no dia da tragédia, respondeu com firmeza que passeava pelo parque, e a filha confirmou imediatamente, como se ambos os álibis estivessem ensaiados. Ao deixar a residência, David explodiu em indignação. Eles sabem de algo, só não querem falar? Miss Marple, com sua serenidade habitual, respondeu: justamente por isso, precisamos ouvir mais do que dizem. O silêncio é tão revelador quanto as palavras. Nos dias seguintes, ela conversou discretamente com vizinhos. Muitos afirmaram que a família Reed vivia em constante tensão, mas evitavam comentários por receio da posição de Richard como policial. Alguns mencionaram visitantes noturnos e uma figura em especial, o próprio Padre Gabriel, que parecia frequentar a casa mais do que seria esperado. Outros apontaram para o comportamento enigmático de Helen, que muitas vezes parecia carregar um fardo maior do que poderia suportar. Determinada a obter mais informações, Miss Marple retornou à casa. Dessa vez encontrou Helen sozinha. A jovem mostrava-se ansiosa, com os olhos marejados, como se guardasse segredos há muito tempo. Ao perceber a gentileza firme de Miss Marple, deixou escapar algumas palavras. Eu nunca quis, mas não posso contrariar minha mãe. Ela sempre disse que o nome da família precisa permanecer limpo. Essas poucas frases bastaram para confirmar a suspeita de Miss Marple. Havia um pacto silencioso dentro da casa Reed. O objetivo era preservar a imagem respeitável da família, ainda que isso significasse encobrir verdades incômodas. A pressão recaía especialmente sobre Ellen, jovem frágil, que era forçada a sustentar a versão oficial. Pouco depois, Miss Marple encontrou novos indícios. Durante uma rápida olhada em um móvel antigo, percebeu que uma tábua estava solta. Dentro havia um pequeno medalhão idêntico aos distribuídos pelo Padre Gabriel, além de anotações curtas de Helena que falavam sobre rituais e pressões estranhas. Essas descobertas reforçavam o elo entre a manipulação religiosa e o silêncio da família. Ao relatar tudo a David, ele reagiu com espanto e fúria. Então a própria casa dela era cúmplice? A família preferiu proteger a si mesma em vez de proteger Helena, respondeu Miss Marple. O silêncio deles é tão perigoso quanto as ações de quem a manipulava. Em outra visita, Martha mostrou-se ainda mais hostil. Evitou detalhes, interrompeu qualquer tentativa de conversa e encerrou a visita abruptamente. Para Miss Marple, essa reação era sintoma claro. Quanto mais pressionada, mais a matriarca tentava controlar a narrativa. O reverendo Thomas, quando informado, confirmou que a família Reed sempre se destacara por defender sua reputação acima de tudo. Disse ainda que Martha cultivava amizade próxima com o Padre Gabriel, reforçando a rede de segredos. Não era apenas uma questão de fé, mas também de conveniência social. A investigação começava a mostrar como as lealdades internas protegiam Richard Reed. A mãe defendia o filho com ferocidade, a irmã se mantinha em silêncio por medo, e a comunidade, por respeito ou receio, preferia não questionar. A morte de Helena, portanto, tornara-se um tabu, enterrado junto com ela. Miss Marple via com clareza. Os segredos de família não eram apenas detalhes ocultos, mas parte essencial do crime. A casa Reed funcionava como uma fortaleza,
sustentada por álibis, silêncios e cumplicidade. Ao mesmo tempo, revelava como uma família pode se tornar cúmplice de tragédias ao se recusar a enfrentar a verdade. Numa tarde chuvosa, David desabafou com Miss Marple. É como lutar contra um muro. Todos estão contra mim. Ela respondeu com firmeza. Não, David, não estão contra você. Estão contra a verdade. E é isso que precisamos derrubar. O próximo passo seria confrontar abertamente Richard Reed, agora já sob suspeita, não apenas como marido negligente, mas como peça de um esquema maior, em que fé distorcida e lealdade familiar se entrelaçavam. A máscara de respeitabilidade precisava cair, e os segredos de família seriam a chave para expor a trama. A cada descoberta, Miss Marple avançava com a convicção de que a morte de Helena fora o resultado de uma aliança perversa. A autoridade policial, a manipulação espiritual e o silêncio familiar. Tudo sustentado por segredos que cedo ou tarde viriam à tona. Little Hampton, à primeira vista, parecia uma vila tranquila. Jardins bem cuidados, casas alinhadas, ruas limpas e moradores que se cumprimentavam com cortesia. Para qualquer visitante, a imagem era de ordem, tradição e respeito. Mas Miss Marple, acostumada a desvendar camadas escondidas sob a normalidade, percebia que essa fachada era enganosa. Desde sua chegada, notara como as pessoas falavam em voz baixa quando o nome de Helena surgia. Comentários eram rapidamente interrompidos, como se houvesse uma regra silenciosa de não tocar no assunto. Essa relutância não se explicava apenas pela dor da perda, mas por algo mais profundo: o medo de mexer em feridas que poderiam comprometer a imagem respeitável da comunidade. A casa dos Reed era exemplo disso. Do lado de fora transmitia solidez, paredes limpas, cortinas bem arrumadas, jardim impecável. Porém, ao entrar, a atmosfera se transformava. O ambiente carregava uma rigidez quase sufocante. Tudo parecia estar em ordem, mas era uma ordem artificial, mantida pela insistência de ocultar a verdade. A mãe controlava cada detalhe, a irmã evitava contradições, e Richard mantinha postura de autoridade. Era uma encenação, e Miss Marple sabia reconhecer uma. O mesmo se aplicava à igreja do Padre Gabriel. As velas, os cânticos e os sermões transmitiam aparência de devoção, mas símbolos gravados discretamente e medalhões distribuídos aos fiéis mostravam outra realidade. Era uma religião revestida de fachada, onde rituais serviam mais para manipular do que para confortar. Os aldeões, em sua maioria, fingiam não perceber, mantendo a aparência de comunidade unida, quando, na prática, eram reféns do controle psicológico exercido pelo padre. Durante uma de suas caminhadas, Miss Marple conversou com a Sra. Wallace, vizinha observadora que raramente saía de casa. A senhora comentou que via frequentemente fumaça incomum na residência de Helena, mas quando perguntava às outras vizinhas, todas diziam que era apenas incenso usado para oração. O detalhe revelava como a comunidade se acostumava a justificar o anormal para preservar a aparência de normalidade. David, impaciente, via essa atitude como covardia. Eles todos sabiam. Como podem continuar fingindo que nada aconteceu? Miss Marple respondeu com calma. Fingir é mais confortável do que enfrentar. A aparência protege quem não quer ver a verdade. O contraste entre fachada e realidade estava em todos os lugares. A própria figura de Richard Reed representava isso. Policial respeitado, carregava a imagem de homem íntegro, mas no íntimo havia descuido, frieza e possível cumplicidade em manipulações maiores.
Sua postura imponente na delegacia servia como armadura, garantindo que a comunidade aceitasse sua versão sem questionar. A situação de Olivia também refletia esse tema. Vista como jovem recatada e dedicada, na prática era a peça central no desejo de Richard e na ambição de seu pai. Usava o medalhão prateado como se fosse ornamento de fé, mas o objeto era sinal de submissão a um sistema que a envolvia desde a infância. Sua inocência aparente escondia contradições que Miss Marple percebia em seus olhares inseguros e hesitações nas palavras. O reverendo Thomas, ao se unir à investigação, comentou com pesar: "Esta vila é um palco. Todos desempenham papéis para preservar a imagem de ordem, mesmo que por trás exista desespero." Esse palco se revelou ainda mais claro quando Miss Marple retornou à cena do crime. O quarto de Helena, arrumado e silencioso, parecia normal, mas sinais mínimos denunciavam encenação. A posição da mobília, a distância entre o banco e a viga e a ausência de objetos pessoais fora do lugar indicavam que alguém preparara o ambiente para sustentar a versão oficial. O cenário enganava os olhos de quem quisesse acreditar em suicídio, mas para uma mente atenta, gritava falsidade. Essa constatação reforçou para Miss Marple que o crime em Littlehampton não era apenas um ato individual, mas fruto de uma cultura de aparências. A comunidade, mesmo sem intenção direta, colaborava com o encobrimento ao preferir manter intacta a fachada de respeitabilidade. Durante uma reunião com David, ela explicou: "A tragédia de sua irmã não foi apenas a ação de pessoas específicas. Foi o resultado de uma vila inteira acostumada a disfarçar. Essa é a verdadeira prisão, não as paredes da casa, mas o silêncio da comunidade." Com isso, Miss Marple preparava o terreno para o próximo passo. Já possuía provas da manipulação espiritual e da vulnerabilidade de Helena. Agora percebia como a manutenção das aparências fortalecia os culpados, impedindo que a verdade viesse à tona. Cada vez mais ficava claro que seria necessário romper essa barreira de fachada. Não bastava confrontar indivíduos em particular. A farsa só cairia quando exposta diante de todos, em público, quebrando o pacto silencioso da vila. Miss Marple sabia que esse momento se aproximava. O palco que a comunidade construíra para preservar sua imagem seria o mesmo local onde a verdade seria revelada. A força das aparências, tão bem mantidas até então, tornaria a revelação ainda mais impactante. Com as peças do quebra-cabeça mais claras, Miss Marple sabia que o ponto central da investigação já não era apenas descobrir quem contribuíra para a morte de Helena, mas enfrentar a estrutura que sustentava os culpados. O caso havia se transformado em um embate entre verdade e influência, entre justiça e poder. Richard Reed, como policial, representava a autoridade oficial da vila. Seu uniforme, sua postura e sua reputação funcionavam como muralhas contra qualquer acusação. Padre Gabriel, por outro lado, controlava o campo espiritual. Sua palavra era ouvida como orientação divina e muitos moradores não ousariam questioná-lo. Juntos, formavam uma dupla quase intocável, a lei e a fé usadas como instrumentos de controle. Miss Marple compreendia que desafiar essa aliança exigia não apenas provas, mas estratégia. Se confrontasse Reed em particular, ele negaria e usaria sua posição para silenciar. Se questionasse Gabriel de forma reservada, ele manipularia os fiéis para desacreditar qualquer acusação. A única saída seria expor os dois diante da própria comunidade, rompendo o pacto de silêncio que os protegia.
A oportunidade surgiu com a proximidade do culto dominical. A igreja reunia todos os moradores de Littlehampton e Miss Marple previu que aquele seria o palco ideal. Conversou com o reverendo Thomas e com David, explicando o plano. Apresentar provas diante de todos, sem dar chance de fuga. O reverendo, inicialmente reticente, concordou ao perceber que não havia outro meio de restaurar a confiança da comunidade. Na véspera, Miss Marple revisitou o quarto de Helena e recuperou a pequena caixa escondida sob o assoalho, onde estavam os bilhetes e objetos ligados aos rituais. Levou também os medalhões que encontrara e pediu a David que permanecesse firme durante o confronto, mesmo diante das reações hostis que poderiam surgir. O domingo amanheceu com céu claro, mas a atmosfera era de tensão. Os moradores entravam na igreja com expressões serenas, sem imaginar o que estava por vir. O padre subiu ao púlpito com confiança, proferindo palavras sobre perdão e redenção. Sua voz soava calma, mas para Miss Marple, cada frase era carregada de manipulação. No momento em que Gabriel fez uma pausa, Miss Marple levantou-se lentamente. Sua voz, embora suave, rompeu o silêncio da igreja. Perdão não pode existir sem verdade. O murmúrio espalhou-se entre os fiéis. O padre tentou manter a compostura, perguntando educadamente se a senhora tinha algo a acrescentar. Ela respondeu com firmeza. A morte de Helena Reed não foi escolha dela. Foi o resultado de manipulação, de abusos e de uma rede de poder que se aproveitou de sua vulnerabilidade. Os olhos de Gabriel estreitaram-se e Richard, sentado entre os fiéis, inclinou-se para a frente, visivelmente desconfortável. Miss Marple então exibiu os bilhetes de Helena, nos quais a vítima descrevia medo, pressão e símbolos perturbadores incentivados pelo padre. David, com voz trêmula, completou, afirmando que a irmã nunca teria tirado a própria vida. O padre tentou se defender. Eram apenas orientações espirituais. A jovem interpretou mal minhas palavras, mas Miss Marple, mantendo a calma, retrucou. Em Cornwall, 2 outros casos ocorreram sob sua orientação. Jovens esposas, manipuladas da mesma forma, também suicidaram-se. Coincidência demais, padre. O choque foi imediato. Os fiéis começaram a murmurar alto, olhando uns para os outros. Olívia, a filha do padre, levantou-se em desespero, negando com lágrimas nos olhos. Mas a comunidade já percebia a rachadura na imagem que sustentara Gabriel por tanto tempo. Richard, pressionado, levantou-se para defender o padre, mas Miss Marple foi rápida. Se o senhor é inocente, por que sabia exatamente onde Helena escondia seus objetos pessoais? Vimo-lo procurando sob o assoalho, no mesmo ponto onde ela guardara provas. O policial empalideceu. Sua postura de autoridade não resistia diante da revelação pública. O reverendo Thomas, aproveitando a oportunidade, ergueu a voz para a congregação. A fé foi usada como arma, e a lei foi cúmplice pelo silêncio. É hora de devolver a justiça a quem foi calada. A tensão cresceu e, finalmente, a balança começou a pender para o lado da verdade. A polícia local, avisada discretamente pelo reverendo, entrou na igreja no momento exato em que Gabriel já não tinha como se defender. O padre, derrotado, foi levado sob protestos frágeis. Richard, sem força para resistir, entregou-se ao silêncio, ciente de que sua reputação estava destruída. Para Miss Marple, aquele confronto mostrava como justiça só prevalece quando o poder é exposto diante de todos. A manipulação espiritual e a autoridade policial haviam protegido os culpados por tempo suficiente,
mas bastara coragem para romper o silêncio e trazer à tona o que todos, no fundo, temiam admitir. Ao sair da igreja, David caminhava ao lado dela, aliviado e emocionado. Finalmente, todos viram o que eu sempre soube. Miss Marple respondeu com sobriedade. A verdade só tem força quando enfrenta o poder cara a cara. E hoje, Helena teve sua voz de volta. O caso, no entanto, não terminava apenas com a prisão do padre. Restava lidar com as consequências. A comunidade estava abalada, os fiéis sentiam-se traídos e a reputação da família Reed ruíra diante de todos. Mas, para Miss Marple, era justamente esse choque que permitiria à vila reconstruir-se sem as correntes da mentira. A justiça triunfara, mas não sem custo. O poder fora desafiado e suas máscaras haviam caído. Agora, a tarefa era garantir que as lições não fossem esquecidas. 2 dias depois do confronto público na igreja, Littlehampton já não era a mesma. A prisão do padre Gabriel abalara as estruturas da vila, deixando os moradores em estado de choque. Muitos evitavam conversar em público, mas nos becos e nas casas os sussurros se multiplicavam. O homem que por tanto tempo fora símbolo de fé, agora era lembrado como manipulador e cúmplice da tragédia de Helena. Richard Reed, por sua vez, não resistira à pressão. Renunciara ao cargo de policial, incapaz de sustentar a imagem de autoridade, após a revelação de que sabia da existência dos objetos escondidos por Helena. Sua credibilidade desaparecera, e a família Reed, antes tão rígida em defesa da reputação, agora enfrentava olhares de reprovação por onde passava. Martha recolhera-se em silêncio, enquanto Helen, liberta da imposição materna, mostrava sinais de alívio, embora ainda assombrada pelo peso de tudo o que se calara. Para David, o desfecho trouxe alívio, mas também vazio. Encontrara justiça para a irmã, mas a dor da perda permanecia. Ele buscava em Miss Marple uma forma de compreender como seguir em frente. Em uma conversa no hotel, desabafou. Não sei se consigo aceitar. Ganhei a verdade, mas perdi a única pessoa que sempre cuidou de mim. Miss Marple, com a calma que lhe era característica, respondeu. A verdade não apaga a dor, mas evita que a injustiça permaneça. Sua irmã foi silenciada, mas hoje todos sabem que ela não escolheu esse fim. Esse é o maior tributo que poderia oferecer a ela. David assentiu, emocionado, compreendendo que justiça não significa consolo imediato, mas a restauração da dignidade que havia sido tirada de Helena. Enquanto isso, a vila tentava retomar a rotina. A igreja foi entregue ao reverendo Thomas, que se comprometera a restabelecer a confiança espiritual dos moradores. Ele próprio reconhecia a dificuldade da tarefa, mas estava determinado a reconstruir sobre a base da verdade, não mais da aparência. Olivia, a filha do padre, deixou Littlehampton pouco depois. Envergonhada e devastada pela descoberta dos atos do pai, não conseguiu permanecer no lugar onde crescera. Sua partida simbolizava o rompimento definitivo da rede de manipulação que sustentara Gabriel. Para Miss Marple, cada elemento do caso se encaixava agora com clareza. A manipulação da fé, a vulnerabilidade de Helena, os segredos da família Reed, a fachada da comunidade e o confronto entre justiça e poder formavam as peças de um mesmo quadro. Tudo girava em torno da exploração da fragilidade humana, mascarada por símbolos de autoridade. Em sua reflexão final, Miss Marple considerava como tragédias semelhantes poderiam se repetir em qualquer vila. A aparência de tranquilidade muitas vezes escondia tensões profundas.
Famílias rígidas, comunidades silenciosas e líderes carismáticos podiam criar ambientes onde a verdade era sufocada. O caso de Helena era apenas um exemplo claro de como o poder, quando não é questionado, transforma-se em arma contra os mais vulneráveis. Na despedida, o reverendo Thomas agradeceu emocionado. Littlehampton lhe deve muito, senhorita Marple. Trouxe luz onde havia apenas sombras. Ela respondeu com modéstia. A verdade estava aqui o tempo todo. Só foi preciso coragem para revelá-la. Na estação ferroviária, David acompanhou-a até a plataforma. Com voz firme disse: Nunca esquecerei o que fez por minha irmã. Helena não será lembrada como alguém fraca, mas como vítima de uma injustiça que foi reparada. Miss Marple sorriu suavemente. Então faça disso sua missão. Manter viva a memória dela como símbolo de força, não de tragédia. O apito do trem interrompeu a conversa. Miss Marple embarcou com calma, levando consigo apenas sua mala organizada e o tricô inacabado. Enquanto o vagão partia, observou pela janela os rostos da vila, marcados por um misto de vergonha e gratidão. Sabia que a comunidade levaria tempo para cicatrizar, mas também que, ao encarar a verdade, poderia reconstruir-se sem as correntes do silêncio. A cada caso resolvido, Miss Marple reafirmava sua convicção de que a escuridão humana nunca desaparece por completo, mas pode ser contida pela coragem e pela justiça. A morte de Helena não fora em vão. Expor a manipulação e romper com o poder disfarçado de virtude era a maior vitória possível. De volta ao conforto de St. Mary Mead, retomaria a rotina aparentemente comum de tricô e conversas sobre flores. Porém, em seu íntimo, permanecia alerta. Sabia que, sob cada fachada de normalidade, existiam segredos à espera de serem revelados. E enquanto houvesse silêncio escondendo injustiças, ela estaria pronta para enfrentá-lo. Assim, concluía-se não apenas a investigação, mas também a lição maior. Quando fé e autoridade se corrompem, apenas a persistência da verdade pode devolver dignidade aos que foram calados. E Miss Marple, com sua paciência e olhar atento, continuaria a ser a voz da justiça onde quer que o silêncio tentasse reinar. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.